Alô Alberto, alô Olá, Alberto, Tiago. estou a Olá. chegar em razoáveis condições. Não, perfeitas. Ótimo, porque a semana passada fomos fortemente elogiados pelo facto de a Lenga-Lenga do Costume não ter estado pejada dos problemas técnicos que em semanas anteriores afligiram a minha prestação, já de cima. As pessoas já não elogiam o conteúdo do nosso programa, elogiam o facto de ele não ter Então, muitos erros técnicos, sim, não é? o facto Já de não é existir mau. programa, acho que as pessoas já estão satisfeitas por existir programa. E vai existir mais um, que é Mais um. é o programa número 39 da Lenga-Lenga do Costume. É o episódio, digamos assim, de 4 de abril de 2023. Cá estamos, como sempre, a estrear à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube Comitê Central, que devem subscrever. O número de subscrições vai já para aí nas 6.000, acho eu, Alberto. Não sei Está se a chegar reparaste lá, nisso. está muito próximo, sim. Estamos, portanto, no bom caminho rumo às Para as 500 500 mil. mil. Estamos muito próximos já. Por favor, continuem a subscrever, porque assim serão avisados sempre que houver novos conteúdos no canal Comitê Central. E, como sempre também, a Lenga-Lenga do Costume tem o apoio inestimável do Azeite Talismã, apoio que nós muito agradecemos. Podem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Como sempre, esta semana trazemos 3 temas, Alberto, e o primeiro tema é o duplo assassinato que aconteceu em Lisboa a semana passada, Uhum, precisamente há uma semana, se não estou em erro, exato. no centro Ismaili, em Lisboa, onde um indivíduo de origem afegã assassinou 2 pessoas. Alberto, este tema esteve em foco durante toda a semana, todos os últimos dias, e parece que há algumas novidades, alguns desenvolvimentos em relação a este assunto. Pelo menos algumas possíveis alegações, vamos ser cautelosos, de que o homem esteja ao contrário do que a judiciária disse e que os nossos políticos disseram e que quase toda a gente se apressou a dizer. Afinal, aquilo pode ter mesmo ligações terroristas. O ato do homem ter sido provocado por motivações religiosas, portanto, por dissidências lá entre sunitas e xiitas e aquelas coisas, ou uma dissidência da comunidade ismaili, o ismaelita. Pois podemos, se calhar, talvez, não sei, se achares oportuno, até podemos, se calhar, tentar enquadrar aqui um bocadinho, porque eu senti necessidade de fazer isso, não a Hum, propósito deste tema, mas há uns tempos atrás, para perceber de que é que estamos a falar, porque este centro chama-se, é o Centro Ismaili, e o ismailismo é, de facto, dentro do islamismo, um ramo do xiismo. sim. Xi- Exatamente. Xiismo, ok. Não é? São xiitas, sim, sim, sim. Sim, Sim, suponho que portanto, sim. penso que é isto. Portanto, o xiismo e o sunismo são dois ramos do islamismo que vimos em confronto, enfim, recentemente e ao longo dos tempos, mas recentemente, por exemplo, no Iraque do Saddam Hussein, isso Uhum, era uhum. bastante evidente, em que a minoria sunita, da qual fazia parte Saddam Hussein, Sabe. apreciava dizimar xiitas e curdos, portanto, sendo Sim, que mas não há também, simpáticos não há bonzinhos não, nesta história, porque, por exemplo, sim, temos a Arábia e o Irão, uns são xiitas, outros são sunitas. pois, não, sim, Não, não, não há assim exatamente um lado não excelente. há. Poder-se-á dizer, no entanto, parece-me que o ismailismo é um ramo do islamismo menos ligado, pelo menos por norma, e corrigir-me-ás se estiver errado, menos ligado a estes movimentos mais Sim, radicais a sim, que historicamente não associamos, parece estar. historicamente não Não. parece Não, e ser tem-me como. dito que este centro, em particular, este centro ismaelita de Lisboa, que está ligado à Fundação HK, e que Precisamente. tem tido uma missão, pá, pessoas em que eu confio, cuja opinião eu respeito, Pois, que é precisamente. uma missão, pá, valorosa, uma missão Humanitária, precisamente. humanitária digna, sim. Sim, esta Não é foi a daquelas fachadas humanitárias para Não, uns não é. ativistas e tal. Não, é Inclusive, mesmo. o Príncipe Aga Khan estabeleceu em Lisboa Uhum. a sede mundial Sim, sim, é verdade. Pois é. sim, da comunidade ismaili. Portanto, este centro ismaili acolheu este cidadão afegão, e Bom, 90%, já agora dizemos também que 90% do Afeganistão é composto por sunitas, portanto, este indivíduo, porventura, também é uma mera suposição, mas estatisticamente é provável sim, é que provável, fosse não é? oriundo de um ramo do islamismo que não é o mesmo ramo de onde é oriunda a comunidade ismaelita, portanto, mas ainda assim, este indivíduo foi recebido neste centro ismaili e aparentemente pagavam-lhe a habitação e davam-lhe alguma formação. Mas, portanto, este ato não foi, pelo menos durante a semana e nos dias que sucederam ao ato em si, não foi
ninguém o associou a um ato terrorista, não é? Não, Ou pelo melhor, contrário, fizeram pois é tudo isso. para desassociar o ato de um ato terrorista, não é? Pois, Mesmo sem ter dá-me a impressão que sem ter informação suficiente para isso. Pois, exatamente, foi Acho que não descartada. justifica que a judiciária venha minutos depois 2 horas depois do assassínio, do duplo homicídio, mais um professor que ficou ferido gravemente e tal, que venha dizer logo que não é terrorismo, isto foi um surto psicótico que deu ao senhor e tal, os vistos. Denotando uma capacidade soberba de entrar na cabeça de pessoas. Logo, sim, é extraordinário. De entrar, deve ser ali uma tecnologia qualquer, tipo, não sei, tipo um Minority Report ou uma coisa parecida, que permite entrar na cabeça das pessoas e discernir a motivação de um ato deste género. Um bocadinho à imagem também, Alberto, de tantos e tantos atos parecidos que vimos nos últimos anos ser cometidos na Europa, por essa Sim, Europa que fora, começaram a deixar de ser Inglaterra, notícia, até em França, tão banais, não é? Exatamente, sempre por Bélgica, Alemanha, Suécia, perturbados, etc. sim, sempre por indivíduos Sim. perturbados. Com surtos psicóticos ou coisas que... Bem, o surto psicótico, enfim, acho que provavelmente é mais ou menos indiscutível que alguém que comete um ato deste género tem que estar acometido. Não estará no seu melhor, não estará pois, se no propriamente. ponto de vista técnico a designação surto psicótico estará muito correta, mas qualquer pessoa que cometa um ato deste género tem, obviamente, de estar acometido de algo de estranho. Agora, a questão aqui, repara, Tiago, a questão sim. aqui, o homem é imigrante, é refugiado, é afegão, foi acolhido em Portugal, e tivemos logo de início o Dr. Ventura a usar isso como argumento para generalizar e estender uma espécie de crítica, não muito velada, a toda a comunidade, não só afegã, a todos os imigrantes, em particular os imigrantes muçulmanos, subentendeu-se isso. Sim. Ok, está errado, uma generalização abusiva, nem todos têm que pagar. Infelizmente não há grande surpresa daí, não houve não foi uma surpresa enorme. Agora, o outro lado, aquelas boas consciências, pegaram exatamente os mesmos argumentos, ou seja, no facto de ele ser afegão e ser imigrante e ser refugiado, para desculpar ou para legitimar quase uma ação que não tem desculpa nem legitimação possível. Exatamente. Mesmo que não seja um ato terrorista, o homem evidentemente é um assassino. Não merece qualquer espécie de relativismo e relativiza-se muito isto. Isso, porque a mulher morreu na Grécia, ainda por cima parece que circunstâncias que se estão a apurar, que ele terá estado envolvido de alguma maneira, terá alguma culpa na morte da senhora. A mulher morreu na Grécia porque ele tinha 3 filhos pequenos, porque ele estava muito triste em Portugal, como se os portugueses tivessem grandes razões para estar felicíssimos aqui em Portugal. Havia quer dizer, toda a gente tentou disseminar para aí uma série de palpites e de bitites que procuravam no fundo dizer, pá, o homem matou, mas coitado do homem e tal. Pois. Não, quer dizer, não há coitado possível aqui. O homem é um assassino. Pode ser maluco, e com certeza não estará muito bom da cabeça, mas isso não... A culpa não é de certeza daquelas senhoras inocentes, desculpa, Tiago, quer dizer... Pois de quem morreu, enfim, coitadas. De quem não se fala. Não se fala, e do professor que ficou ferido, parece estar livre de perigo, felizmente, um professor português que trabalhava lá no centro dos meios. Sim, vítimas essas às quais não parece de facto prestar-se especial atenção. Isto não é digamos que este tipo de reação não é uma invenção portuguesa, ainda recentemente, e creio que falaste nisso num outro fórum já também, Alberto. O atentado naquela escola católica em Nashville, no Tennessee, sim, nos Estados Unidos, sim. Perpetrado por uma senhora que dizia que era um senhor, e matou 3 crianças de 9 anos e 3 adultos, e também nesse caso, enfim, não há gradações o que é grotesco, mas enfim, nesse caso morreram 3 crianças, ou foram mortas 3 crianças, o que se possível torna o caso ainda mais... Sim, e os 3 adultos coitados não teriam culpa de nada, não é? Com certeza. Sim, e no entanto, as reações a que assistimos nos dias subsequentes a esse atentado foram reações de desculpabilização da senhora, porque estaria perturbada com a suposta perseguição de que são alvos indivíduos transgénero nos Estados Unidos. E em particular no Tennessee, que tinha proibido há pouco tempo. Tinha introduzido recentemente uma legislação que proíbe alguns procedimentos, digamos, médicos, ponho aqui muitas aspas. Na palavra médicos, alguns procedimentos que se faziam anteriormente em crianças, nomeadamente... bloqueadores de puberdade e por aí fora, enfim. Sim. Mas pronto, a verdade é que na sequência desse atentado, todas as atenções se viraram
nesse caso, para a assassina e para o que ela estaria Sim, a sofrer. houve uma simpatia para com a assassina que não Não houve houve para só com as vítimas. houve até uma culpabilização genérica atribuída à sociedade americana e se calhar à sociedade, à comunidade de pessoas que vivem ali no Tennessee e em Nashville. É uma culpabilização dessas pessoas por supostamente perseguirem quem se diz transgénero como essa senhora. E, portanto, de novo as vítimas, e nesse caso... E chegou houve um momento particularmente, também falei nisto noutro sítio, mas é um momento absolutamente deplorável do New York Times, que pediu desculpa, fez uma notinha assim, toda formal, a pedir desculpa à assassina por lhe ter trocado os pronomes. Precisamente. Quando se chega a isso, ainda por cima vindo do jornal que antigamente dessa referência a grande referência do jornalismo e tal. Sim, sim. Pediu-se desculpa por ter trocado os pronomes. É uma assassina que quer dizer, merece ser tratada como assassina. Claro que sim. Nos Estados Unidos parece ter sido pouco relevante, ou melhor, podemos especular que se, digamos, a origem, ou a origem étnica e religiosa das vítimas fosse diferente, e se não tivessem sido vítimas pessoas brancas e católicas, a reação provavelmente teria sido outra e provavelmente teríamos cidades a arder nos Estados Unidos neste momento, como claro, tivemos durante grande parte do verão do ano passado. E também em Lisboa, provavelmente se a origem étnica ou religiosa do assassino fosse outra, também poderíamos ter esperado outra reação, mas aparentemente... Sim, aqui no caso português, não, é só porque, tal como referimos em relação ao que se tem passado nos últimos anos neste tipo de atentados também na Europa, há sempre um receio muito grande, temos uma tolerância muito grande para com gente que preconiza modos de vida e ponto de vista religiosos bastante intolerantes, e nós temos tido muita tolerância em relação e isso a isso. É usar argumentos que não são isso que se tem feito, não é? Usar argumentos ou critérios que não deviam ser valorizáveis de todo. Cada crime tem que ser investigado como um crime, e é isso que tem que... E só. É que imagina que no caso português, há aqui várias hipóteses. Por exemplo, imagina que era um português de ascendência portuguesa e branco e eventualmente católico ou não, que tinha atacado um centro de refugiados. Sim. Seria considerado um atentado de extrema-direita, ia-se estar a ver as ligações do homem à extrema-direita. A extrema-direita é um perigo, é a grande ameaça do nosso tempo, por aí fora. Quando há casos, e às vezes, na sequência disto, houve aí comentários que me confrontaram, dada a minha opinião, por dizer, mas que os portugueses nunca matam ninguém. Matam, mas, por exemplo, quando há um português, aqueles casos, sei lá, o Manuel Palito, nem sei bem, já não me lembro o que é que o homem fez, mas sei que era um tipo que andava aí fugido aí nos campos, tinha matado não sei quem, ou um Pedro Dias, que também andou fugido para os lados de Vila Real, Trás-os-Montes, também tinha matado, um ex-piloto que tinha matado não sei quem. Quando são portugueses a matar portugueses, brancos a matar brancos, e quando não há uma componente, nesse caso, religiosa, que se possa puxar, que se possa usar para como arma de arremesso, ou que se tente proteger, nesses casos, ninguém faz grandes comentários ao assunto. Quer dizer, temos ali o Correio da Manhã que segue aquilo como uma novela policial. Pronto, certo. É um tipo de jornalismo criminal, faz parte. Os outros, ninguém quer, em geral, a grande maioria das outras televisões e tal, não querem muito saber do assunto. Acompanham apenas o assunto como uma perseguição a um tipo que anda fugido. Claro, não se tenta tirar nenhuma ilação do ato dele. Pois. Porque as características não o permitem. Neste caso, no caso de Lisboa, da comunidade ismaelí, no caso de Nashville, por exemplo, usou-se nitidamente os critérios da sexualidade ou da religião, isso, para tirar relações que não deviam ser tiradas. Pois, há um ganho político. Há um ganho político nisto. Que pode ser retirado de cada um dos casos, e que tem como consequência em nenhum dos casos querer saber das vítimas, que é de facto absolutamente revoltante. É isso, desculpabilizam-se assassinos e por vezes até se culpabilizam as vítimas, mas pelo menos não se dá às vítimas a atenção. Pois de certeza absoluta à sociedade, porque a sociedade é que tratou mal, coitadas, estas pessoas que não foram aceitos devidamente, que não tivemos o devido cuidado. O Ministro da Saúde veio dizer que o SNS tem todas as condições para prestar apoio psicológico aos refugiados.
Quer dizer, o SNS que certo. conhecemos hoje em dia não tem condições para fazer praticamente nada a ninguém. A não ser que, atenção, abre-se aqui, Quanto mais. pode-se abrir aqui, a lançar aqui a possibilidade de, se calhar, o SNS não estar a dar a resposta a nenhum dos outros problemas. Porque concentrou tudo porque agora. Está todo concentrado, sim, no apoio psicológico a refugiados, se calhar. E correu bem, como se vê neste caso. Sim, mas pelo menos é uma justificação possível. Não tinha pensado nisso, mas se calhar é esse o caso. Mas repara como o homem teve que vir dizer isto. E depois veio o professor Marcelo falar que isto prende-se com aquelas chatice recorrentes ligadas ao poder, ao exercício do poder parental e à tutela dos filhos. Sim. Quantas Portanto, vezes? É um caso normalíssimo. A pessoa tem uma chatice. Quantas vezes? Claro. Vai logo, Quantas pega vezes? numa faca e desata a matar aí quem ninguém que tenha tido problemas de regulação de questões parentais que tenha morto 2 ou 3 pessoas, por amor de Deus. Quase todos os meus amigos. De repente lembro de 4 ou 5. Logo, sim. É a primeira reação da pessoa. O tribunal está a pôr em causa que eu possa ficar com os meus filhos ao fim de semana. É dirigir-se à cozinha, pegar abrir a gaveta dos talheres e tirar, buscar a faca do pão. Exatamente. Ou aquela da carne mais adoçada. Normalmente é isso que acontece. E limpar aí o sebo a não sei quantas pessoas. Cheira-me que vamos voltar a este tema. É possível. Provavelmente para a semana ou assim. Se calhar com algumas novidades. Mas por hoje se calhar ficamos por aqui, Alberto. Acho que foi um bom ponto de situação. É capaz de voltar. Fizemos bem esperar uns dias para falar sobre este assunto, ele ocorreu mesmo. Ao contrário do Presidente da República, da Judiciária, de alguns ministros. Optámos por não nos precipitar, sim. Eles falaram 5 minutos depois. É o que se espera de nós por ocuparmos cargos de tanta importância. Exatamente. No sistema político português. É o tipo de seriedade e de nós temos sentido de Estado, sabes? Nós temos sentido de Estado, exatamente. É o que falta a esta gente. Que os portugueses esperam de nós. Este tema tomou-nos um tempinho, mas acho que foi totalmente justificado. Mas vamos, assim sendo, desde já, passar ao segundo assunto da semana. Vamos a isto. E estamos de volta com o segundo tema da semana, que talvez seja um bocadinho forçado da minha parte, mas acaba por ter alguma ligação com o primeiro tema de que falámos, porque tem também um pouco a ver com o ambiente cultural em que vivemos nestes últimos anos, Alberto. E o segundo tema que trazemos é a polémica em torno da série Friends, que foi recentemente trazida à baila por ser acusada, aparentemente pelas novas gerações, de conter cenas homofóbicas, racistas e sexistas. Não é? Pois exatamente, precisamente. A série foi para o ar entre 94 e 2004, penso eu. E já não é nova esta questão, porque já o ano passado uma das criadoras dos dois criadores, não é? Exatamente, Martha dos dois Kaufman, criadores, o David Crane e a Martha Kaufman, já o ano passado a Martha Kaufman tinha vindo pedir imensas desculpas por não ter, há 30 anos atrás, percebido que 30 anos no futuro haveria gente a queixar-se de coisas das quais nunca ninguém se havia queixado na história da humanidade, e ela, portanto, tinha tido a obrigação de escrever a série já de forma a não ferir nenhuma suscetibilidade. Teria ido longe se acontecesse isso, ou seja, uma série muito longe, teria sido muito engraçada. Teria tido 3 episódios para aí a série e nunca mais ninguém ouvia falar da Martha Kaufman na vida, portanto. Precisamente. Seria uma versão série de televisão daquele clássico livro em branco, não é? Que às vezes só havia o livro em branco. Sim, talvez uma mira técnica, uma coisa assim do género, não sei. Sem um zumbido, porque aquele zumbido poderia eventualmente, se fosse na frequência certa, aborrecer ofender algumas pessoas também. Sim, mas portanto tinha tido a obrigação, a Martha Kaufman, de realmente escrever uma série que estivesse... Sem graça. Sim, e que pudesse sobreviver ao teste eternamente, não é? Ao teste do crivo cultural, digamos assim, do resto da sociedade para todo o sempre. Acaba por ser o livro em branco, porque não há outra maneira. Não há outra hipótese de garantir que isso aconteça. Mas, portanto, a polémica voltou, francamente, não sei exatamente porquê, talvez porque Jennifer Aniston, uma das atrizes da série, se tenha referido a ela, ou tenha sido chamada Alissa, para trazer aqui uma expressão bem popular, sobre esta polémica, e ela até respondeu de forma que, confesso, surpreendeu-me um pouco, de forma bastante, como é que eu ia dizer, adulta, de forma pouco
pouco popular, se calhar, para os padrões. De forma arriscada para os padrões de Hollywood, de forma arriscada. Para a carreira dela. Então. De certa forma limitou-se a dizer que, pois, hoje em dia as sensibilidadezinhas são diferentes e tal, de há uns anos atrás, e disse também que todas as pessoas precisam de piadas, o mundo precisa de humor, não podemos levar-nos muito a sério. Esta declaração em particular é mesmo muito surpreendente e, epá, e desde já parabéns. Se ela estiver a ouvir, como certamente está. Não sei se isto, vindo de uma atriz tão, digamos, tão mainstream, se isto pode eventualmente representar um início de uma remontada, não sei. Alguns comediantes isso já se nota, creio eu acreditar. Não sei se já estará a chegar aqui ao mainstream de Hollywood esta reação. Sim, o facto de ela ter tido essa reação pode significar que sente mais liberdade para a ter tomado, para ter feito esse tipo de declarações. Se calhar já sente que pode não ser tão punida por isso, o que será um bom sinal em termos de ambiente lá de Hollywood. Não sei como é que aquilo funciona. Pois também não sei. Porque a verdade é que muitas séries, isto tem havido ultimamente coisas absolutamente medonhas, séries feitas de raiz, ao contrário de Friends, que foram imprudentes e ofenderam, pelos vistos, estas florzinhas de agora, mas há séries que são feitas para agradar as florzinhas de agora, não é? Certo, exatamente. Há aí uma versão nova feita. Epá, aquilo é uma adaptação de Scooby-Doo, mas não tem o cão. Saiu agora um filme. Não, mas é uma série da HBO. É uma série, ok. Sim, sem o cão, a criadora daquilo é aquela miúda que atuava no Office americano e que é argumentista. Mindy qualquer coisa. É. Certo. E aquilo é uma série que é absolutamente feita à medida dos padrões atuais, ou seja, os personagens, o cão desapareceu, não sei porquê, as outras personagens são todas sexualmente alternativas e etnicamente diversas, menos Mindy Kaling, não é? Mindy Kaling. Sim, exatamente. E o branco, que era aquele rapaz, era o galã lá daquele grupo do Scooby-Doo, aquele tipo, o bonitão lá do grupo, é um semi-atrasado, um idiota, um tipo ridículo, que se presta ao ridículo, porque é o único branco. As outras personagens são todas densas e interessantíssimas porque não são brancas. Claro, e a série foi absolutamente dizimada. Aquilo serve de padrão do grotesco a que se chegou. Sim. E, por exemplo, num site como o Internet Movie Database, o IMDb, acho que é o terceiro, ou era aqui há pouco tempo, a terceira coisa mais mal avaliada ou pior avaliada de sempre. Todos os tempos. Então, eu agora fiquei curioso. 800 mil filmes e séries que devem andar para lá. Por acaso é um bom critério. Olha que isso é giro, é um exercício giro. Ir ver os piores. Por curiosidade, ir ver o que é que são os piores. Eu faço isso há anos. Caramba. É quase, eu seleciono a minha lista de coisas para ver segundo... Ok, não, tudo bem. Esta senhora, esta jovem, Mindy Kaling, também deu a volta muito depressa. Ela abraçou com grande certeza esta cultura woke, porque ela esteve no Office, não é? Eu creio que ela até é autora, até foi ela a autora do guião de alguns episódios do Sim, ela era argumentista, era co-argumentista do The Office, The Office, que provavelmente também hoje em dia... deve ofender toda a gente. Não, já foi, sim, já foi falado também, e portanto ela deve estar a espiar os seus pecados de ter sido argumentista no The Office. Eu ainda assim, Alberto, queria voltar um bocadinho atrás em relação ainda ao Friends e às desculpas da Marta Kaufman. Estas desculpas que sentido é que faz? São estúpidas em muitos sentidos estas desculpas, porque não só ela não ofendeu ninguém, essa é a primeira questão, estes ofendidozinhos são ofendidos a fingir, e eu não acho que... Eu não sei se esta questão destas sensibilidades não terá começado, como tu dizes e bem, com o facto das pessoas se sentirem ofendidas, mas rapidamente este movimento foi apropriado politicamente e a suposta ofensa é um mero pretexto para limitar o discurso, é utilizado politicamente para limitar o discurso em geral. Não é necessariamente que estas pessoas se sintam ofendidas, isso é um mero pretexto, ninguém se sente ofendido, nunca ninguém se sentiu ofendido com o Friends. Mesmo que se sentissem não nos diz respeito, nem diz respeito a mais ninguém, que se sintam ofendidas, isso não lhes dá razão, não é? Mas eu fui um espectador atento do Friends e não tenho memória de quando o Friends foi para o ar, alguém se ter sentido ofendido por isto. Nada, até tratava com particular, modernidade, a questão, por exemplo, do pai do Chandler, que era representado... Pela ex-grande, era a Kathleen Turner.
Kathleen Turner. Aliás, as críticas que havia ao Friends eram precisamente essas. As críticas que me lembro de existirem ao Friends eram críticas de um setor mais conservador da sociedade. Sim, acredito. Sim. Que falava daquela questão muito moderna do Ross ter tido um filho ou uma filha com uma ex-mulher que entretanto era lésbica. Essas coisas até era uma série bastante... já para não dizer que em 10 anos aquelas 6 personagens enrolaram-se todas umas com as outras, de facto nunca homens com homens e mulheres com mulheres. Portanto, isso é lamentável. Aí, e eram todos brancos, também reparei que eram todos brancos, o que também não se admite. Mas o Ross teve uma namorada que era afro-americana. Sim. Exatamente, a certa altura. Sim, senhor. E era muito interessante o Friends, até por causa disso, porque nunca, em momento nenhum, por exemplo, nesse caso da relação do Ross com a namorada, que também era lá antropóloga ou qualquer coisa do género. Era o paleontólogo ou qualquer coisa. Nunca se falava na questão racial. Nunca. Em momento nenhum. E é assim que deve ser. Nunca foi um tema, pois. E isso, por acaso, eu achava que aquilo era feito de uma maneira decente, nesse sentido. Sim. Mas já arranjaram maneira de tornar aquilo indecente. Já, e o respeito que eu até tinha pela Marta Kaufman, agora só mantenho pelo David Crane, porque é de facto miserável vir pedir desculpas. Quando ela sabe, quando uma pessoa realmente faz alguma coisa errada, deve pedir desculpas a quem a ofendeu. Mas, para já, essas desculpas não se pedem publicamente a uma mole, a uma multidão de fanáticos, não é? De fanáticos que exigem um pedido de desculpas público, porque, para já, as desculpas não se pedem em público e depois pedem-se a quem eventualmente... E que não as vão aceitar, repara. Ninguém ganha por pedir desculpa a esta gente. Nunca aconteceu. Exatamente, nunca aconteceu e não vai ser a primeira vez com a Marta Kaufman. E, portanto, boa sorte. Nós até gostávamos de manter o respeito e a admiração pela Marta Kaufman e de a defender neste caso, mas ela não merece porque pôs-se a jeito e decidiu ser parte desta charada, entrar neste jogo. Ela no fundo está a dizer aos produtores de Hollywood, não me queimem aqui dentro, que ainda queria ter alguma carreira, provavelmente não precisa em termos monetários, não precisará, mas eu desconfio que ela deve ter ganho algum dinheiro com o Friends, é possível. E continua a ganhar. Por aí até nem terá problemas, mas se calhar ainda quer ter alguma carreira, quer ter hipótese de ter mais uma série escrita por ela, qualquer coisa do género, e quer ver se não é queimada. Ser convidada para festas e por aí fora. E essas coisas, não ser ostracizada, não é? Como algumas pessoas foram, não é? Como sabemos de muitos casos. É possível. Exatamente. Portanto, é lamentável tudo isto, patético, lamentável e até asqueroso. Tiago, desculpa, há pouco tempo, aqui há uns, nunca cheguei a pegar no assunto, nem para aqui, nem para outro lado qualquer, mas aconteceu em Inglaterra com o Fawlty Towers, um jornalista qualquer, destes facilmente ofendidos. Das ofendidazinhas. Sim, destes tipos de agora, viu o Fawlty Towers, que para quem não sabe era uma série escrita pelo John Cleese e pela ex-mulher dele na altura, agora não me lembro o nome dela, mas o John Cleese, que era dos Monty Python, e nos anos 70, aquilo só tem 2 temporadas, só tem para aí uma dúzia de episódios, ou coisa do género, todos absolutamente brilhantes, das melhores coisas que acho eu já se escreveram em comédia, e um jornalista atual, um sujeito qualquer de 20 e tal, 30 anos, acha aquilo tudo muito ofensivo. E posso concordar que é muito ofensivo, felizmente, graças a Deus, não é? Sim, e grande parte da piada está aí. Portanto... Está aí, o famoso episódio dos alemães, por exemplo. Aquelas coisas. Mas hoje em dia já nem se pode ser ofensivo com alemães, isso já passou também. Eu acho que ainda se pode, não é? Com caucasianos... Em princípio, é mais fácil, mas mesmo assim, tu vês nas histórias dos 5, estas alterações aos livros dos 5 e da Agatha Christie, essas coisas são alterações que já nem têm a ver com orientação sexual, nem raça, nem religião, nem nada. Tem a ver com chamar-se gordo a alguém ou... chamar-se gordo, aquela pessoa é feia, já não é feia, pronto, aquela pessoa é desagradável, também já não é desagradável, é só aquela pessoa. Isto está a chegar a um ponto de delicadeza e de suscetibilidade. Só porque isso é uma nova profissão nos Estados Unidos, isso é já uma profissão com muita saída. Andar a catar as ofensas. Revisor, sim, isso tem um nome, que agora me escapa, mas os nossos ouvintes certamente depois até nos esclarecerão. Profissionais disso. Profissionais da revisão da revisão de livros. É uma coisa com grande futuro. Nos Estados Unidos, espero que cá não chegue a arrancar. Por falar em cá, nenhum trabalho arranca, não é? Nenhum trabalho é a nossa sorte. Aqui, é a nossa sorte. Sim, é e daqui a poucos dias, esta semana por acaso falei com um editor português de renome e ele disse-me que o que acontece nestes casos é que não é que estivesse a acontecer, mas quando, por exemplo,
não era o caso da Agatha Christie, nem especialmente dos 5, mas o que fosse, quando o legado, ou quem gera o legado da Enid Blyton, da Agatha Christie, de quem quer que seja, exige... Os sortudos que gerem esse legado. Sim, os herdeiros disso. O Roald Dahl também aconteceu. Estamos a falar de 2 autoras que, por acaso, não sei se a Agatha Christie tinha filhos, a Enid Blyton acho que não, e a Agatha Christie também não tem ideia. Confesso que desconheço. Pois, não sei. Independentemente disso. Ou seja, assim. quando quem manda nesta história, centralmente, na Inglaterra, no caso, nos Estados Unidos, onde quer que seja, dá ordens para as editoras representantes em cada país para fazer essas alterações. Se essa editora não se comprometer a aceitar as alterações, perde por lei o direito a representar o autor em causa. Estupendo. É assim que isto se passa. Estupendo, são tempos realmente muito interessantes. Portanto, vamos ter livros, os livros vão ser quase todos reescritos, vai ser tudo reescrito de futuro, e os filmes todos e tal. Passam a não ter personagens com qualquer densidade, nem história nenhuma, porque as personagens, se tiverem características podem ser ofensivas. Se as personagens se começarem a movimentar e relacionar umas com as outras, a criar um enredo, também não dá porque é chato. Portanto, vamos ter agora lembrei-me de uma 3 coisa. bonecos parados a olhar para uma parede. Não, e agora lembrei-me de uma coisa. Eu estabeleci aqui um paralelo que não faz nenhum sentido com o livro branco, porque é para livro branco. E é mesmo isso. Mas o livro branco também... É branco, também. Não pode ser, não pode ser. E onde é que estão as outras cores? Pois é. Livre em arco-íris, só se for livre em arco-íris. O livro em arco-íris. Mas depois o arco-íris também há tantas bandeiras, eles agora andam lá sempre a alterar as bandeiras. Pois, LGBT já tem aí 70 e tal riscos para lá. E agora há a bandeira trans, que eles hastearam na Câmara de Lisboa contra a vontade da parece o vomitado de alguém que comeu uma loja de gomas inteira, em cima da bandeira da África do Sul. Já te citem muitas cores. Tem algumas coisas, sim. Que é bonita, atenção. A bandeira da África do Sul é bonita, não tem culpa nenhuma disto. Não, e é lamentável. Mas é isso, do futuro, para as coisas deixa de existir. Deixa de fazer a possibilidade. A existência humana levar às últimas consequências, mas essa é a ideia, não é? É de criar um novo ser humano. Essa é a ideia destas ideologias sempre foi essa, não é? É criar aqui qualquer coisa. Deixarmos ser humanos, não é bem. Pois é, um novo homem, nova mulher. Novo homem, nova mulher. Sim, nova qualquer coisa que não chateie ninguém. Que trabalhemos o que eles precisam que nós trabalhemos, que paguemos os impostos, que alimentemos o Estado e que não façamos absolutamente mais nada, nem possamos dizer absolutamente mais nada, etc. De repente é o Matrix, não é? É aquela coisa do Matrix. Nunca vi, não sou... Como é que é? Tu só vês os últimos da lista do IMDb, por isso é que não chegaste ao Matrix ainda, pá. Eu não gosto, não percebo esses filmes, eu perco-me, atenção. Não há como não se os filmes tiverem mais 3 personagens, eu já estou a perguntar à pessoa do lado, mas este não sei quem é e tal. Não há como não perceber o primeiro Matrix, borrifa nos outros, não quer saber dos outros. O primeiro, tens que ver, é um bom filme. Sabes o Inception? Eu vi para 3 minutos. Eu também não consigo. Eu este não consigo. Não vou perceber nada. Esse baralho é muito a cabeça, mas o Matrix não tem nada disso. E tens o Red Pill e o Blue Pill, que por acaso é interessante, porque o filme é de literalmente uma Red Pill e uma Blue literalmente, Pill. E a expressão Red Pill, isso fala da Red Pill e tal. Já vi para isso e nunca percebi o que é que eles estavam a falar, mas já vi essa referência. Vês como precisas ver o Matrix? É como a Guerra das Estrelas, como eu nunca vi, escapam muitas referências contemporâneas. A Guerra das Estrelas não tem nada, tem ponta por onde se pega. O primeiro Matrix é interessante. Não és fã da Guerra das Estrelas? Quando tinha 10 anos gostava, agora não. Nunca vi, também. É precisamente isso, o Red Pill é o comprimido que te dá acesso à realidade, digamos assim, a sair do mundo à realidade de facto, a como o mundo é, e saíres da matriz, não é? Portanto, do mundo criado pelas máquinas no qual as pessoas vivem num sono, digamos assim. Uma espécie de alegoria da caverna, assim, atualizada, uma coisa mais ou menos. Sim, mas se bem me lembro da Alegoria na Caverna, não havia robôs alienígenas a sugarem a energia dos seres humanos. Era só as pessoas e umas sombras. As sombras. Sim, aqui as sombras são uma realidade paralela, digamos assim, racional, na qual os seres humanos vivem, entre aspas, porque na verdade estão nos casulos. Estes são um bocadinho spoilers, mas agora tens que ir mesmo ver. O Matrix é baseado em alguma coisa do Philip K. Dick, que eu li uns livros na adolescência do K. Dick, que ele tinha muito essa coisa da realidade paralela, assim. Bom, há de ser. Era um tema recorrente do homem. O que escreveu o Blade Runner e essas histórias. Sim. Não é. Os dois realizadores, curiosamente, hoje são senhoras. São senhoras, aqueles irmãos. Wachowski Brothers, exato, as irmãs Wachowski. O filme tem muitas referências de índole religiosa.
nomeadamente judaicas, mas não creio que tenha nenhum... Enfim, bem, aconselhas a ver o primeiro Matrix, pelo menos, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigatório, sim. Mas ir à beber é muito... Esta história não é nova, não é? Mas é contada de uma forma bastante espetacular. Nenhuma história nova, são todas sempre... Só aquelas, há meia dúzia de histórias, seis ou sete, não é? 6 ou 7, não é? Exatamente, sim. 7 basic plots. Isso mesmo. Mas este vale a pena, sim, e abriu o caminho para... Portanto, dá um saltinho da parte do bottom da lista, do IMDb, dá aí um saltinho para cima. Para o top deve ter 20, um 8 que deve estar por lá. Sim, deve estar ali no... E fica o nosso conselho também aos o meu, neste caso, eu acho que ninguém não viu, tirando tu, Alberto, ninguém não viu. Pois, realmente as pessoas que conheço viram, de facto, viram. Vamos ver, vamos todos ver. Superior ainda no IMDb, muito superior ao primeiro Matrix. Em primeiro lugar, no IMDb está o anúncio do Azeite e precisamente. Adivinhei. É um filme a que ninguém escapa. Precisamente. Em primeiro lugar, e agora deixo-vos com o primeiro lugar, como antigamente naqueles programas dos tops de música, que uma pessoa quando era criança ficava do lado à frente da televisão para conseguir ver 2 telediscos que se chamava na altura. E em primeiro lugar esta semana, no top IMDb, o filme mais bonito de todos os tempos é o Reclame do Azeite Talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos, de volta, mais ricos, mais tranquilos, mais em condições de retomarmos a lenga-lenga do costume depois de vermos o azeite talismã, azeite talismã cujo apoio voltamos a agradecer. E aproveitamos também para lembrar que devem subscrever o canal de YouTube do Comitê Central, onde todas as semanas estreia a lenga-lenga do costume, e renovamos a promessa que ainda não começámos a cumprir de, porventura em breve, termos mais um ou outro conteúdo a meio da semana. Eu vou fazendo esta promessa até para nos responsabilizar, Alberto. Não, e falámos sobre isto um bocadinho pela rama, mas como dizem os miúdos agora, vai acontecer. Vai acontecer, tenho certeza que vai acontecer. Quando? É ficarem atentos. Por isso é que devem subscrever o canal Comitê Central para depois, sempre que houver novidades, as receberem em primeira mão. Subscrevam também em podcast, mais para quando vão no carro e não convém estar a olhar para ecrãs. Subscrevam o podcast A Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Os nossos espectadores gozaram comigo por eu dizer que devem pesquisar por A Lenga-Lenga do Costume e não apenas Lenga-Lenga do Costume. Mas está correto, não é? Porque quando pomos só Lenga-Lenga do Costume, pode não aparecer logo... Eu não sei, a minha parece-me automaticamente por memória do computador, por isso não tenho... Pois, então não estamos em condições de avaliar isso. Eu não, tenho ideia de quando sei se faz diferença. Pois, mas tu realmente chegaste a essa conclusão. Fazia diferença, portanto, ainda assim, é só para dizer que não é lenga-lenga do costume, é a lenga-lenga do costume. Posto isto, Alberto, muito rapidamente, ainda antes de irmos ao terceiro tema da semana, muito rapidamente, comentários dos nossos espectadores, porque houve vários comentários nesse sentido, e depois esses comentários também tiveram muitos fixes, o que acho que quer dizer que há muita gente que apoia estas observações. Uma delas é do nosso espectador Coisas e Outras Loisas, e diz o seguinte: já agora, para quando a volta do quadro interativo do Alberto Gonçalves? Não era muito interativo. Muito interativo. Era um must. O meu muito obrigado pelo tempo que nos dispensam. Aquele abraço, Pedro Voga. Muito obrigado, Pedro. E depois também a Elsa Maria Cunha foi outra das pessoas que exigiu o regresso do quadrinho interativo, dizendo: já tinha reparado na semana passada, mas não quis dizer nada. Quando for assim, pode dizer, Elsa. Mas volta a dizer a Elsa, mas hoje não me contenho. O Alberto não põe mais cartazes luminosos e engraçados na parede. Parece-me tão nuazinha, tadinha. Obrigado, Elsa, e obrigado, Pedro. E o que é feito do quadro?
O quadro está pousado em alguns. Perdeu aderência, não foi? Perdeu aderência, literalmente, perdeu aderência mesmo. Foi mesmo isso. Tem que voltar a ter aderência. É só uma questão logística mesmo. É aqui outra promessa que aqui fica. Vai ser adquirida fita dupla face pela com velcro no interior. Nós somos muito detalhados. Com velcro no interior para voltar a colocar o quadrinho interativo com mensagens muito... Quer dizer, nós estamos aqui 45 minutos a dizer coisas. Ninguém liga nada. Mas as pessoas veem mais aquela frasinha do quadro. Onde é que se pode comprar o azeite talismã? Fazem muito bem. Onde é que está o quadro interativo? Certo. Onde é que há problemas no som, na imagem, não sei o quê? Na imagem, pois... Não reparem nada que nós dizemos. Nada. Zero. E bem, e acho que só comprova que os nossos espectadores são de facto pessoas como deve ser e focadas naquilo que é o essencial da vida. Alberto, por falar em essencial da vida, se calhar vamos a um ponto de situação sobre o estado do país. O que é que te parece? Acho muito bem. Há novidades trazidas por um estadista que partilhou a sua opinião sobre o estado do país e nós vamos ouvir desde já. Vamos a isto. Vivemos numa vertigem, não é? Numa vertigem, numa aceleração. Há uma desmaterialização, há uma até a nível da produtividade. Por isso é que eu tenho andado a ler agora umas coisas sobre o decrescimento, que eu sei que é uma questão muito polémica para os economistas. Há coisas ali que são altamente estimulantes do ponto de vista da construção de um novo tipo de sociedade. O decrescimento. Temos que pensar, nomeadamente até pensando nas alterações climáticas e noutros temas que são mais abrangentes e que têm um caráter mais universal e mais determinante no futuro do planeta, inclusivamente, temos que começar a pensar também em decrescimento. E cá está. Portanto, Alberto, vai haver decrescimento por causa até disto do ambiente e por aí fora, não é? Há necessidade de um decrescimento, não é? Até por causa de coisas, porque este senhor leu umas coisas, não é? Está a ler umas coisas e certo, um folheto qualquer, ouviu um vídeo no TikTok e então acha que tem uma receita para a humanidade, para o que a humanidade deve fazer. E ele está muito convicto disso. Ele depois não refere, por exemplo, em África deve haver decrescimento, o que é que ele preconiza para... Pois, eu acho que na Serra Leoa e tal, e na Somália, as pessoas já estão cheias de crescer. Aquela gente quereria se calhar viver um bocadinho melhor, não é? Talvez. Mesmo aqui em Portugal, a grande maioria das pessoas não terá o conforto, se calhar, económico e outros que este senhor provavelmente tem, não é? Sim, pessoas que trabalham de facto e tal. Sim. Depois há também uma coincidência que é infeliz, porque pessoas que gostam de encher a boca com estas questões de não, se calhar de crescer um bocadinho, com calma, até para salvarmos o planeta, são normalmente pessoas que estariam em condições de decrescer um bocadinho, mas logo por azar não estão disponíveis para decrescer. É um azar, Há aquela malta também que diz, demasiadas pessoas no mundo, o mundo não aguenta, isto assim vai arrebentar. Raramente estão disponíveis para dizer, dado isto que acabei de dizer, se calhar lá está, vou só ali, como já dissemos há pouco, à cozinha, buscar a faca do pão e adeusinho foi um gosto. Sim, ou aqueles brancos que se queixam de falta de representatividade, de diversidade étnica, por exemplo, sei lá, nas televisões, ou nisto ou naquilo, mas eles não se auto-excluem desses processos, não é? Raramente estão dispostos a abdicar dos seus lugares, não é? Para... Eu ganharia um respeito redobrado por qualquer pessoa que em qualquer uma destas circunstâncias estivesse disposta a abdicar, como eles gostam de dizer, dos seus privilégios, não é? Para de facto agirem conforme parecem querer ditar aos outros que devem agir, mas raramente isso acontece e enfraquece um bocadinho o argumento, pois. Esta religião não tem a força que podia, estes cultos não têm a força que poderiam ter, porque os seguidores são pouco dados à prática, não é? A cumprir as próprias regras do culto, não é? Não são muito praticantes e depois fica um bocadinho, fica assim débilzinha a posição. Mas São Francisco de Assis saiu lá de casa do pai todo nu ou qualquer coisa, não era? Assim uma história. O que quer dizer para terem uma ideia do que é que eu realmente... Em termos de se constipar, inclusive. Sim, exatamente. Estes senhores vêm com estas histórias, mas não fazem absolutamente nada daquilo que prescrevem aos outros. Pessoas que tinham até condições para, como é que ele diz? De crescer. Para proceder ao decrescimento do seu próprio estilo de vida, mas não estão à espera que pessoas que já têm
que já se vem à rasca para chegar ao fim do mês, de cada mês, essas pessoas ainda têm que decrescer mais. Não este senhor, que pelo visto é ator de teatro. Pá, eu sei, tenho uma ideia da cara dele, mas não faço ideia quem seja o homem, fiquei a saber o nome dele hoje, mas que nem João Reis, não? João Reis, pronto, vamos repetir o nome dele. Isto é gente que adora a humanidade. Não sei porque é que o Carlos Daniel resolveu convidar, em qual é o contexto deste programa, sinceramente, porque é que resolveu convidar este pateta, mas... Nós, se calhar, eu agora estou com pena de não ter visto o programa todo, realmente tivemos acesso a este vídeo e este excerto, e realmente é muito bom. Tenho pena porque podem ter surgido, quer dizer, se calhar depois mais à frente o João Reis até revelou formas como se tem tentado a decrescer. Essa, por exemplo, imagina, sair de casa todo, para mim já me convencia, sair de casa todo nu, porque agora, não compra roupas, porque produzir roupas acaba por ter uma certa pegada carbónica, ou lá o que é isso, e é desperdício, e portanto ganhava o meu respeito. Agora tudo nu, por todo lado, não me interessa. Sim, abdicar de ir a restaurantes, de comer comida para além daquela que garante a subsistência. Estas ideias, quando são muito giras, é no rabo dos outros. Exatamente. Perdem um bocadinho de força. Tu agora, Tiago, deixa-me só dizer-te. Diz. Estavas a voltar, a tua imagem voltou. O som esteve pouco. sempre impecável, mas a imagem parou. Estranho, eu tinha-me comprometido era com o som, não era com a imagem. O som impecável sempre. Ótimo, então só se perdeu mesmo a beleza da imagem. Não, ficaste em retrato. Não a mais-valia do conteúdo. Nada, não se perdeu nada. Mas pronto, isto inscreve-se num conjunto de linhas, não é? Que com vertentes ligeiramente diferentes, mais ambientalista, mais isto, mais aquilo outro, mais inimiga do crescimento populacional e tal, mas inscreve-se nessa linha de pensamento, de que devemos chamar a isto pensamento também será um bocado de abuso, quer dizer, nota-se perfeitamente que o homem não tem grande coisa lá na cabeça, tem uma ótima cabeleira, quem me dera, mas essa parte sim, mas depois dentro do crânio aquilo não parece abundar ali grande... Não, mas depois o raciocínio é acompanhado com gestos muito, muito eloquentes, enfáticos, os gestos são muito enfáticos e muito eloquentes e muito teatrais, lá está. Lá está. Isso é uma grande mais-valia, porque realmente esta gente, enfim, é só teatro isto, não é? Mas enfim, ficamos. Ele está ali a dizer, Egi, porque nota-se mesmo no discurso dele, vem quase explícito no discurso, ou atrelado ao discurso, o facto de ele não saber nada do que está a dizer, mas que leu umas coisas de facto e que tem uma ideia sobre umas coisas e que acha que o mundo deve ser, conforme ele viu no TikTok anteontem, umas cenas giras, ou leu um folheto qualquer, algures, e acha que de repente tem uma ideia para o mundo e acha que o mundo, que é absurdo o mundo não se converter à ideia de que ele adquiriu anteontem sobre o assunto. Sim. Isto por um lado é pretensão, por um lado é arrogância, com certeza, mas é uma pretensão, é uma arrogância, são tão infantis, são tão pífias, não é, que isto tem alguma graça, tem alguma... A parte que não tem graça é o facto de malucos como este, não são malucos, que este senhor não é maluco, o senhor é apenas um ignorante, um pateta. Patetas como este, ignorantes como este, serem muitos. Isto é o lado chato do mundo de hoje, especialmente no Ocidente. Há demasiados tontos como este. Sim. E acaba por ser especialmente interessante, de facto, na fase em que este país em particular vive, e obviamente ainda assim estamos a anos-luz das condições de vida que milhares de milhões de outros seres humanos por esse mundo fora têm, mas na situação em que este país vive, de facto alguém vir dizer, não, se calhar de crescer. Sim, e no momento atual ainda por cima, que as pessoas estão a decrescer a cada dia que passa. Sim. Não, acho que não é preciso, não vamos precisar de tomar essa iniciativa, infelizmente. Não, o governo tem ajudado bastante e outras circunstâncias. Isso está a ser tratado. Aliás, não há motivo nenhum de preocupação para o João Reis, porque isto está a ser tratado ao mais alto nível e com muito afinco. Mas se retirarem um subsídio qualquer que estivesse atribuído a uma companhia onde este senhor esteja a representar, ou um emprego qualquer numa novela aí, não sei que coisas é que este senhor faz, nem quero saber, mas alguma coisa daquelas que estes grandes vultos... Tu só vês coisas más no IMDb, portanto nunca... Só vês aquelas coisas muito más no IMDb. Claro. Se lhes for retirado isto, este é o primeiro depois a vir encabeçar uma manifestação qualquer, este tipo de gente, a dizer que estão a querer matar a cultura. Não estão a matar a cultura tem que entrar em processo de crescimento. Faz bem à cultura de crescer um bocadinho também. Estes grandes vultos da cultura, que normalmente se distinguem do Reles Mortal por serem mais ignorantes que o Reles Mortal,
mas faz-lhes bem de crescer também, acho muito bem. Ele senhor que deu o exemplo, depois a gente vê, não quer dizer que vá seguir o exemplo que ele vai dar, mas pelo menos fico atento. Não, e se calhar se de crescer ele, por exemplo, e outras pessoas no ramo, se calhar depois não é preciso, a quem não dê tanto jeito de crescer, se calhar não precisa de sobra crescer, dali, chega para nós, não é? Chega para os outros um bocadinho mais. Redistribuição, no fundo não é isso, não é disso que se está a falar, não é isso que se aprecia. Eu tenho a impressão que este senhor não vive com salário médio português. Era capaz de arriscar que este senhor não tem vivido com salário médio português, digo eu, não sei. Pois. Muito menos com o mínimo. Que é tão bom, que são tão bons, sim. E se calhar é neste tom que aqui ficamos, por aqui ficamos, Alberto, esta semana. Sim. Esta foi a emissão número 39 da Lenga Lenga do Costume, que como sempre estreou à terça-feira às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central. Não deixem de subscrever o canal do YouTube para terem sempre novidades cada vez que houver um conteúdo novo. Deixem os vossos comentários que, como têm percebido, nós depois escolhemos alguns para trazer aqui ao programa. E subscrevam também o podcast A Lenga Lenga do Costume para poderem acompanhar-nos em Apple Podcasts, Spotify e Google Podcast. Desculpem as minhas travadinhas de imagem. Ainda assim, hoje parece que o som esteve bom. Alberto, e nós por hoje ficamos por aqui sim. Com a promessa de voltarmos, em princípio, para a semana, se não tivermos decrescido tanto que já não dê para pagar a conta da internet, ou da luz até, se calhar da luz. Em todo o caso, esperamos ver-vos para a semana. Até lá, obrigado. Até para a semana, boa noite. Obrigado.